E como eu fiz uma devocional a semana passada que fala um pouco sobre isso, de que às vezes a luta nem é nossa, mas é de alguém que a gente ama. E sempre estamos conectados com alegrias e tristezas, lutas e tentações, provações, dificuldades. E é justamente nesse momento, nessa hora, que nós temos que adorar a Deus, ler a sua palavra, olhar para a vida dos profetas, dos homens de Deus que também passaram por muitas lutas e dificuldades, como nosso querido Josué, nosso amado Moisés, Davi, tantos homens de Deus, como Paulo, como Pedro, o próprio Jesus Cristo. Em todos os sofrimentos que essas pessoas passaram, nós aprendemos uma coisa maravilhosa, mágica para cada um de nós. Em nenhum desses momentos nós estamos sozinhos. Deus está conosco, nos ajudando, nos fortalecendo, nos abençoando, falando ao nosso coração. Muitas vezes nós caímos e Deus nos sustenta, nos levanta. Às vezes a dor é tão grande que caímos e ficamos prostrados e pensamos que não vai vir o socorro, mas aí quando a gente menos espera, algo sobrenatural acontece, a nossa alma é renovada, nosso espírito é fortalecido, nosso corpo é renovado as forças, e quando a gente menos espera, estamos de novo em pé, continuando firme e forte, olhando para a cruz e sabendo que Deus é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. É maravilhoso saber que nos momentos de maiores dificuldades, Deus está conosco. Eu li uma vez num livro que às vezes as lutas são tão grandes que Deus não está conosco do nosso lado. Ele está nos carregando nos braços, porque realmente não temos forças mesmo. Mas é assim, meus irmãos, a vida não é perfeita, esse mundo não é perfeito. Nós sabemos disso. Às vezes queremos que algo aconteça e não é como a gente deseja, às vezes acontece totalmente diferente. Nós temos que estar preparados para tudo. Não foi à toa que o apóstolo Paulo disse: tudo eu posso naquele que me fortalece. Então ele nos ajuda, nos fortalece, nos abençoa. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios. Você que está em casa, por favor, pegue sua Bíblia ou o seu telefone, que às vezes nós estamos com a Bíblia também no telefone. Eu tenho uma versão da Bíblia aqui no meu telefone. E desde que você leia, uma vez uma pessoa me perguntou: pastor, logo no começo, é pecado a Bíblia no celular? Você perguntou isso por causa da tecnologia, né? Porque o crente nessa hora nem vai levar mais a Bíblia para a igreja, vai levar o celular. Eu disse: olha, se tiver no celular, desde que ele leia, é melhor ainda do que ele ter a Bíblia e só carregar debaixo das axilas. Não leia a Bíblia. O importante da palavra é que você leia, é que você estude. Eu gosto mais, particularmente, da Bíblia física mesmo, papel, letra, porque eu não escrevo nela não, mas escrevo num caderno à parte. E há pessoas que estudam escrevendo na Bíblia. Eu já peguei uma Bíblia de um adolescente, toda colorida, verde, vermelho, amarelo. Eu perguntei: por que você marca um de vermelho? É porque ele mostrou para mim nas páginas brancas que tem aqui, estudo sobre salvação, e colocou os versículos vermelhos. E aí sim, cada pessoa vai fazendo o seu estudo, mas desde que você leia, que é importante. O tema hoje é: Deus proverá livramento. Temos que ter essa fé, acreditar sempre que Deus vai prover o livramento. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, diz assim: não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento para que a possais suportar. Louvado seja o nome do Senhor, amém?
Vamos orar mais uma vez, feche seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Nosso Deus, nosso Pai, queremos te agradecer pela tua misericórdia e amor, pelas bênçãos que tu tens derramado sobre nossas vidas. Queremos te agradecer pelo que tu tens nos dado a cada dia. Te agradecer, Senhor, pelas lutas e provações também, apesar de também recebermos muitas bênçãos de ti. Te louvamos, ó Pai, e te agradecemos por tudo. Te pedimos que tu fale conosco nesse culto ainda mais, usando a tua palavra para ministrar o nosso coração. Nos exorta, nos admoesta, nos dá a tua direção, pois nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Nessa vida, meus amados irmãos, passamos por muitas dificuldades, são provações e tentações tão fortes que muitas vezes nos vemos prestes a sucumbir. Quem aqui não precisa se manifestar, mas só responda na sua mente mesmo, você que está na internet, quem de nós não passou ou está passando por tribulações que as noites ficam mais longas, o dia fica mais cansativo e a gente não vê a hora de sair daquela tribulação e daquela tentação, das provações que estamos passando? Quem aqui já não passou, como eu já preguei aqui uma vez, sobre a noite escura da alma, onde a noite fica mais longa, a gente quer dormir, não consegue, perde o sono, só pensa naquela luta, naquela provação, naquela tentação, nas coisas que mexem com a nossa cabeça, que botam para baixo o nosso espírito, que mexem com a nossa alma, que dá dor no coração, que embrulha o estômago, a gente chora desesperadamente, clama ao Senhor e a solução não vem. E muitas vezes nessas lutas e tribulações achamos que Deus nos desamparou, Ele nos abandonou, não está mais conosco, parece que Ele está permitindo esse sofrimento e não vai dar a solução. E na verdade, meus amados irmãos, não é assim. Segundo 1 Coríntios 10:13, a palavra nos orienta que tentações vamos ter, provações, lutas, mas Deus está conosco em todas elas. Muitas vezes a provação, a tentação é para nos fazer crescer. Eu ouvi uma vez no seminário o pastor Ademar Pagli pregando, e ele disse, por ele passou também uma luta muito grande quando perdeu o filho dele, e ele disse, muitas vezes essas provações são permitidas por Deus, para a gente se achegar mais ainda a Ele, porque com certeza Ele vai nos abençoar na provação, para que nós venhamos a ficar fortes, vigorosos, para ajudar e abençoar a vida de outras pessoas que também estarão nos procurando ou nos ouvindo nas tribulações que nós já vencemos. E eu tenho aprendido isso na minha vida. Toda vez que eu tenho passado por tribulações e lutas, eu sei que aquilo ali vai me ajudar, vai me fortalecer ainda mais, e eu vou poder abençoar, eu vou poder falar com alguém sobre a tentação que eu passei e venci, e Deus vai ajudar aquela pessoa através de mim, usando o Espírito Santo. A vida não é somente flores, nem alegria, a vida também são tristezas, são dores, mas acima de qualquer coisa temos que acreditar que Deus vai prover o livramento para as nossas vidas. Quanto mais nos apegarmos a Deus, quanto mais nos aproximarmos de Deus, mais forte nós vamos ficar para vencer as lutas e tribulações. Deus, porém, nos diz que não precisamos pensar em sermos derrotados, porque em Cristo Jesus somos mais do que vencedores. E vamos aprender um pouquinho essa noite sobre algumas coisas que vai nos ajudar a entender por que Deus proverá o livramento. Em primeiro lugar, é porque Deus é fiel, louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel. A Bíblia afirma isso em muitas passagens, não é uma só, mas em muitas passagens. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 24, ele diz: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. 1 Coríntios 1:9, ele diz: fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho Jesus Cristo no Senhor. Hebreus capítulo 10, versículo 23 diz: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Está lá em Hebreus 10, 23. Em 2 Timóteo 2,13 diz: se formos
Olha, esse texto eu gosto demais. Uma vez, eu passando por uma grande tribulação, uma grande luta mesmo, eu estava meio que revoltado com Deus, assim, muito triste, não queria, passou aquela vontade de querer ler a Bíblia e tal. E aí, conversando com um dos meus conselheiros, um amigo maravilhoso, que Deus o levou, porque foi a vontade dele, o pastor Kerry, ele mandou esse texto para mim. E às vezes a gente nem lembra da Bíblia. Quando eu li esse texto, eu fiquei decepcionado comigo mesmo, porque o texto é 2 Timóteo 2,13, que diz assim: se formos infiéis, e muitas vezes nós somos, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Muitas vezes nós somos infiéis, e às vezes achamos que estamos com razão, mas o nosso Deus é tão maravilhoso, a fidelidade dele é tão grande, que mesmo sendo infiéis, Ele permanece fiel. E Apocalipse 19:11 diz: vi o céu aberto, e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Deus é fiel em cumprir suas promessas, em executar seus propósitos, em observar suas alianças. Número 23:19. O caráter de Deus não pode lhe permitir a infidelidade em nenhuma situação. Números 23:19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? De forma alguma. Nós somos volúveis, mas ele é confiável, sempre poderá ser encontrado no mesmo lugar. Olha, eu vou falar uma ilustração aqui da minha vida. Quando eu era criança lá em Barbacena, lá atrás, quando eu era ainda jovem, recém-formado em teologia, estava prestes a casar, Deus falou tremendamente ao meu coração, porque eu precisava, por causa do meu trabalho, de viajar, eu tinha que ter um carro, eu andava de ônibus, estava ficando muito difícil. Aí eu disse assim: Deus, eu queria um carro. Aí Deus disse assim: tira a carteira. Aí eu tenho um carro sem carteira para dirigir. E eu entrei num período de oração muito grande, e Deus foi tão maravilhoso que Ele tinha me revelado, assim, de uma maneira muito clara, de que eu ia comprar um carro, assim que tirasse a carteira da habilitação. E aí eu tirei a carteira. Fui aprovado de primeira, graças a Deus. E aí tive a oportunidade, num evento lá na concessionária em João Pessoa, de que eu não tinha ainda renda fixa, eu não tinha sido ainda contratado pela igreja, estava recém-contratado, na verdade não tinha 3 meses ainda, não tinha 3 meses de contratado. Um amigo da igreja tirou o carro no nome dele para eu pagar, e aí eu apareci já de carro zero. Meu primeiro carro foi um carro zero, uma bênção, fiquei todo feliz. Mas Deus tinha dito para mim, não diretamente, mas eu estava orando por isso, num dos cultos, Deus falou que Ele ia honrar a minha vida e eu ia pagar aquele carro, mesmo estando no nome de outra pessoa. E eu estava pagando o carro numa boa, direitinho. De repente eu comecei a achar que eu não ia mais pagar, que Deus não ia abençoar e tal, e passei o carro para frente, sem nenhuma necessidade. E aí o que aconteceu? Deus deu um jeito. A pessoa que eu passei o carro era uma pessoa que não tinha palavra, não pagou o carro, ficou usando o carro. E aí a pessoa que tinha tirado o carro no meu nome, o nome dele ficou sujo no Serasa. Quando eu fiquei sabendo, já estava assim. Foi uma confusão. Só que na hora da confusão, de tomar o carro do cara, aquelas coisas, eu me castiguei. Eu disse assim: não, ninguém tem culpa, a culpa é minha. Eu vou pagar o carro de volta. Paguei as parcelas atrasadas, tudo com juros e correção, que não é fácil. Paguei
parcela atual. Mandei para o rapaz que tirou no meu nome, um grande amigo meu. Ele limpou o nome dele e eu fiquei sem o carro e pagando o carro. Para eu aprender que Deus disse a mim que Ele ia honrar, falou claramente ao meu coração e eu duvidei. Não duvide da fidelidade de Deus. Eu duvidei e me dei mal. Agora fui fiel a Deus agora a partir daquele momento e também ao meu amigo e paguei o carro todo, faltando poucos dias, poucos meses para terminar de pagar, consolidar o carro. Eu ganhei uns bilhetes de sorteio de um carro e ganhei o carro, 0. Deus é assim, me deu um carro 0 num sorteio. É para a gente não duvidar do que Deus pode fazer por nós. Muitas vezes a nossa luta é tão grande que a gente diz assim: não, Deus não vai fazer mais nada não, eu mesmo vou resolver isso. É o nosso grande erro, porque se Deus falou para você que Ele vai fazer, Ele cumpre as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso não duvide, continue firme, esperando no Senhor, e Deus vai prover. A segunda coisa, meus amados irmãos, que nos ajuda a entender que Deus proverá, é que a graça de Deus, ela é poderosa e maravilhosa. Olhe como o apóstolo Paulo, reclamando do espinho da carne, ouviu de Deus: a minha graça te basta. Não permitirá que sejamos tentados além daquilo que podemos suportar. Isso é a graça de Deus. Ele sabe do meu limite, Ele sabe do seu limite, Ele sabe das minhas forças e das suas forças. Uma tentação que para mim pode ser muito forte, para outro nem é muito forte. Por isso que cada pessoa Deus trata de maneira diferenciada. Porque tem coisas que para alguém é uma tentação, para mim não é. Mas quando eu estou enfrentando a minha tentação, Deus sabe até onde eu posso suportar. E se eu tiver fidelidade para com Ele, ficar firme na vontade dEle, Ele vai segurar até onde eu puder. E depois vai dizer assim: agora eu vou dar o livramento. E é assim que Ele faz conosco. As nossas forças são tão frágeis que Martinho Lutero disse, numa de suas declarações: a força do homem nada faz, sozinho estamos perdidos. Estamos perdidos. Mas o texto está dizendo que Deus não permite, então Ele não vai permitir, e eu acredito mesmo que Ele não vai permitir que a tentação vá a um ponto que você não pode suportar, porque Deus é justo. Se Deus sabe até onde podemos chegar, Deus sabe até quanto tempo vamos suportar. Talvez estejamos enfrentando situações difíceis nos negócios, nas finanças, na saúde, nas emoções, no casamento. Situações diante das quais estamos sentindo que não aguentamos mais, não suportamos mais. Você veja só, eu acabei de falar aqui um monte de tentações que pode ser que você esteja passando. E não tem a ver com a Covid de hoje. Tem a ver com outras lutas que nós temos. Eu tenho acompanhado daqui de João Pessoa 2 casais que estão passando uma crise conjugal muito grande. Tenho acompanhado outros que estão passando problemas com o filho. Então nós sabemos, são muitas tentações, além ainda da situação que nós estamos vivendo. Mas Deus conhece o nosso limite. Quem sabe uma tentação muito forte tem perseguido você na sua mente, nas suas emoções. Deus não permitirá que você seja atingido. Você vai segurar mesmo. Não vai permitir que você seja vencido. Por isso não entregue os pontos. Não entregue os pontos. Porque vai chegar uma hora que você vai entender que é a hora de recuar e entender que a esperança da nossa vida está em Deus. Salmo 5,12 diz: pois tu, ó Senhor Deus, abençoas os que te obedecem, a tua bondade os protege como um escudo. Não somente as lutas e tentações e provações, precisamos também estar em fidelidade com Deus
em harmonia com Deus, em comunhão com Deus, e a nossa esperança tem que estar em Deus. Uma das coisas que mais me salvou nas tentações e lutas que eu comecei a enfrentar, já entendendo todo esse processo, porque eu já passei no começo de tribulações e tentações, que eu reclamava de Deus ao invés de orar. Eu reclamava de Deus ao invés de clamar, de agradecer, de louvar por aquela oportunidade de tentação. Depois que eu comecei a entender, eu comecei a fazer uma atitude diferente. E eu fui percebendo, até segundo a Bíblia, que é muito importante a nossa obediência e compromisso com Deus. A graça de Deus não permitirá que você caia, ela sustenta você, lhe traz a vitória. Deus conhece os nossos limites. Ele conhece até onde nós podemos suportar. Por isso temos que estar firme. Terceiro lugar, uma das coisas que faz entender que Deus vai prover o livramento é a ação dele em nossas vidas. Deus vai prover a nossa vitória. Nosso Deus é um Deus provedor. Ele está sempre suprindo, livrando e provendo. Quem pode livrar como o Senhor, diz a Bíblia? Ele é poderoso para nos guardar. Meus amados irmãos, não tem coisa melhor do que a gente entender que a nossa força vem do Senhor. João 15 fala sobre isso. Ele diz que sem mim nada podeis fazer. Eu sei que muitas lutas que eu já enfrentei, e eu sei que você também, muitas lutas que você já enfrentou, você sabe, eu também sei, que se não fosse o Senhor, nós estaríamos perdidos. Mas com o Senhor, a gente segura a onda. Olha a diferença de dois personagens da Bíblia. Um traiu Jesus com 30 moedas de prata. E quando ele sentiu que ele traiu o Filho de Deus, ele sentiu uma tristeza profunda e arrependido do que tinha feito, mas não foi até Cristo receber o perdão, ele praticou suicídio e se enforcou. Mas muitas vezes a gente não percebe, mas o mesmo sentimento surgiu em Pedro, o apóstolo, quando negou Jesus 3 vezes. A Bíblia diz que o sentimento que ele teve na hora lá foi a dor da morte, mas ele agiu de maneira diferente. Ele esperou o momento certo para receber de Jesus o perdão. E o que é lindo é que Jesus, quando chegou diante dele, diferentemente de nós, quando alguém nos magoa, antes de perdoar, a gente diz assim: mas você fez isso comigo, me magoou muito, você fez aquilo comigo, me magoou muito. A gente fica passando na cara até machucar a outra pessoa da mesma forma que nós fomos machucados. Aí depois diz assim: mas eu te perdoo. O ser humano é assim. Quando Pedro estava diante de Jesus, ele não disse: Pedro, por que tu me traiu? Por que tu me negou? Tu não lembrou das minhas palavras? Eu te disse que antes que o galo cantasse, tu me negaria 3 vezes. Ele podia fazer o que? Ele podia passar na cara de Pedro mesmo, mas ele olhou para Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Aquilo, quando eu entendi a força daquele texto, aquilo mexeu comigo. É assim que temos que agir, como Jesus agiu. Quando alguém nos magoar, a gente fala: você me ama? Amo. Então está tudo bom, está resolvido, porque eu também sou falho como você. É isso que Jesus estava ensinando para Pedro. Alguns exemplos na Bíblia de como Deus livra. Em Gênesis 22 diz que ele enviou o cordeiro para substituir o sacrifício de Isaac. Em Josué 2:6-15 levantou Raabe em Jericó para proteger os espias. Em Daniel 3:6 enviou anjos para livrar os jovens na fornalha de fogo e Daniel na cova dos leões. Em Atos 12 ele livrou Pedro da prisão e libertou Pedro com um anjo. Em Colossenses 1:13 enviou seu próprio Filho Jesus Cristo para nos libertar do império das trevas. Louvado seja o nome do Senhor. Deus faz assim.
Por isso a situação que você está enfrentando, a luta que você está enfrentando, as tentações, as provações, creia, Deus está com você. Ele vai lhe dar forças para você vencer no poder que é no nome de Jesus. Deus é poderoso para nos livrar no dia de hoje, agora. Socorro vem do Senhor. Que tipo de livramento você precisa hoje? Você que está nos vendo pela internet, qual o tipo de livramento que você precisa? Deus vai prover o livramento para você. Em que área da sua vida? Eu não sei, mas você sabe. Peça a Deus com fé. Deus, eu já não estou aguentando mais. Deus sabe e vai livrar você. Os anjos do Senhor estão ao nosso serviço. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. E diz a Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O Senhor livra os seus filhos. O Senhor livra a cada um de nós. E Êxodo 14:13 diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que vocês veem agora. O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Acalme o seu coração. Descanse no Senhor. Espere no Senhor. E você verá o livramento do Senhor. E que Ele nos abençoe no nome de Jesus. Amém?